E aí, internautas, seguidores aí do Podblá, vocês que são os podblazeiros. A partir de agora eu estou criando, né, esse nome aqui com vocês. E é um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Pode ter certeza, aliás, que aqui você vai achar, você vai ouvir, né, você vai assistir assuntos interessantes sobre música, cultura, arte em geral, aqui do nosso estado, da nossa cidade de Porto Velho, tá bom? Então, se você quer cultura, esse é o Podblá. Roda a vinheta e vamos lá. É isso aí, meus amigos. Aqui comigo hoje uma pessoa muito especial. Não só como amigo, o interessante do Podblá aqui é que eu acabo entrevistando muito amigos aqui, porque os caras são tudo artistas também. Então, aqui é uma lenda. Hoje é uma lenda. Hoje vai ser resenha porque tem uma lenda aqui. Dani Martins, ou como eu chamo, Dani do violão. Meu amigo Dani, um grande músico, um grande ser humano, um grande amigo, está aqui comigo hoje. Dani, seja bem-vindo. Muito obrigado, viu, Silvinho, pelo convite. Já quero de antemão te parabenizar pelo espaço. Coisa Obrigado. linda, hein? Obrigado. E pode ter certeza que vai ser sucesso o Podblá. Já é sucesso já. Se Deus quiser. Olha, você que... Escute a voz do Dani. Isso é um fenômeno. Verdade, né? A galera me vê só nos bastidores ali acompanhando a turma e tal, né? Exatamente. O Dani, pessoal, para quem não conhece o Dani, a gente chama carinhosamente Dani, né? Claro, o nome dele é Daniel. Qual é o teu nome, Dani? Daniel Martins. Daniel Martins, né? Mas é conhecido como Dani. Isso. E para uma referência maior ainda é Dani do violão. Isso. O Dani do violão. É. Ah, tá. Aquele cara que eu ensinei a tocar, eu sempre falo isso. Não, cara, eu tenho uma história com o Dani, assim, no sentido de da gente ter se conhecido. Foi na época das bandas, né? Na década de 90 ainda. E o Dani surgiu. Nós surgimos como artistas, né? A gente surgiu nesse contexto aí dos anos 90 de banda de pagode, né? Naquela época, eu acho que muito era pagode, Bahia. Tinha muita coisa. Tava, né, no auge, Na né? Bahia. Harmonia do samba, essas Exatamente. coisas tudinho. Mas me diz, né? Vamos começar do começo, né? Primeiro, tu é daqui? Sim, sou do natural de Porto Velho. Nasceu onde? Na Darcy Vargas também? Tu sabe onde tu nasceu? O hospital? Não, tá aí, não sei. É porque tem uma maternidade aqui chamada Darcy Vargas. Sim. Muita gente que é daqui nasceu no mesmo hospital. Nasceu, né? Que era a Na maternidade época, né? municipal. Que era aquela ali em frente do HGU. Que hoje é um órgão da prefeitura. Eu não sei se perto do Mirante, Porto do Sol, ali, por ali. Enfim. Mas e aí? Teu pai é daqui? Vocês... Somos todos daqui. Meu daqui. pai é O daqui, Júnior minha também? mãe é daqui, Júnior, todos somos Júnior é o daqui. mais velho? Não, eu sou mais velho. Tu é mais velho que o Júnior? Sou mais velho. É mesmo, eu jurava que ele era o mais velho. É. Pra quem não conhece, o Júnior é outra fera também. É, outro grande cara, músico, grande músico. O cara, nossa. Tá lá em São Paulo hoje. Ele tá trabalhando lá? Tá, Assim, tá. Tá com música? Tá com música também. Então, pessoal, ó, o Dani, ele é muito conhecido pelo talento que ele tem no instrumento, né? O Dani é um cara dedicado ao violão. Ele é um músico, é um violonista tipo de ofício, né? Sim, De profissão. exatamente. Ele não canta, né, Dani? Não Não canto. canta, mas toca Só muito. em casa brincando, já cantei pra minha assessora ali já, aquela... Mas é muito raro isso, ela até me gravou esses dias, eu vi, rapaz... Então, se isso for postado, vai bombar. Porque é que nem um curupira na mata, a mãe da mata, seja lá o que for. Aquilo que quase ninguém vê e que vira uma história. Aí é raro, isso é muito raro. E agora, falando sério, Dani, Sim. é raro mesmo isso. Você tocar e não cantar. Né? Eu lembro que a gente já em outras conversas, Sim. tu é muito musical, né? Tu teve um berço muito musical. Muito. E geralmente, quando a gente se interessa por um instrumento, na maioria das vezes, a gente canta, principalmente violão. Exatamente. Porque o violão ele é um instrumento que acompanha uma voz, né? E quando você toca e não canta, tem que ter alguém para cantar com você para exercitar o que você está fazendo. Verdade. Senão fica até difícil de você encaixar determinados arranjos, né? Mas me diz assim, Dani, o teu violão, qual é a tua base? O Dani vem da onde em termos de instrumento? Então, Silvio, De referências. vamos lá do comecinho, né? Cara,
o violão entrou na minha vida... Primeiro eu tenho que falar de como a música entrou na minha vida, né? Isso. A minha família, meu pai e minha mãe, eu cresci numa casa, cara, que tipo, a gente pouco assistia televisão e ouvia muita música. Que top. Os meus pais cara, eles são muito musicais, mas não são músicos e não tocam nenhum instrumento. É interessante, Tua mãe né? não canta, Canta brincando, aquela coisa de estar brincando. mas cara. canta bem. Assim, afinada. Ela é afinadinha. Entendi. Meu pai também é afinado, mas é ruim de tempo que só, o bichinho. Mas ele é minha referência, assim, de tipo, ele me apresentou todas as músicas que eu conheço. E não são poucas músicas, é muita coisa que eu conheço, assim, de ter a experiência, né? Aquela coisa de você viver a música ali no tempo real e também teu pai te apresentando muita coisa, assim, um universo diferente, fez toda a diferença na minha formação musical. Porque eu digo assim, que a música me escolheu, né? Eu nunca imaginei na minha vida ser músico. Só que eu me encantei, eu tinha uma paixão muito grande pela música e eu não sei explicar, entendeu? É mesmo? Sério. Antes de ter o contato com o instrumento, eu ouvia muita música, mas muita música, então eu já sabia muita coisa. Aí o que aconteceu? Quando eu fui pro instrumento, eu queria tocar aquelas coisas que meu pai me colocava pra ouvir, mais a minha mãe dentro de casa, entendeu? Eram, por exemplo, essas? Então, era muito eclético, amigo. Era muito eclético. A gente ouvia, meu pai ouvia muito Zé Ramalho, ouvia muito Tom Jobim, ouvia muito Toquinho e Vinícius. Tinha um bolachão do Toquinho e Vinícius que é a cara do meu pai, né? Jorge Benjó. Aí ouvia também muita coisa internacional, dos anos 70, 60. Então, e também ouvia as coisas que tocavam na época, na rádio e tudo. Então, era muito antenado com música. A gente era muito ligado. Quando a gente cresce no ambiente musical, dificilmente, eu acho que não aflora alguma coisa na gente, né? Eu fui a mesma coisa, a minha base, eu nunca fui de parar pra ficar escutando música, mas era aquela coisa assim, tá limpando uma casa, Isso, tá ajudando e o jeito. som tá ligado, Exatamente, né? isso. E ali, aquele universo, e aqui na minha casa também a minha mãe escutava desde Júlio Nascimento até Beatles, né? E eu acho que isso que faz, por exemplo, de você um músico eclético, muito né? eclético, né? Tu é um cara que tu sola, tu faz rock, tu faz o axé, Exato. tu faz a suavidade da MPB, né? E o que é impressionante, mano, em você, pra quem tá assistindo aí, quem já viu o Dani tocar, não é assim, como é que eu vou dizer? Demagogia. Você é um dos melhores músicos da cidade. Todo mundo, tipo assim, na bateria tem um fulano, cada instrumento tem uma espécie de referência, né? Verdade. E quando o assunto é o Dani no violão, a gente sabe que tem uma segurança ali, né? A gente, quem vai contratar, se você vai me acompanhar, a gente fica, mas o Dani desenrola, entendeu? Sim. É aquele cara assim, faltou meu violonista, em cima da hora, quem é que garante? É o Dani. É mais ou menos isso, né? E você já tem essa referência. Agora, eu lembro que a gente se conheceu, né, com pagode. Pagode, 99. Foi. Exatamente em 99. Foi por aí, não foi? Finalzinho de 99. Qual era aquela, como é que foi o teu início no pagode? Então, aí, já foi com transparência? Aí que vem uma história bem interessante, né? Eu já ouvia de tudo e tal, tipo de samba também, não falei do samba, né? Meu pai também ouvia demais samba, ele colocava assim, olha filho, escuta esse violão aí que tá tocando aí, ó. E eu, tipo assim, ainda nem tocava violão, entendeu? Eu achei que eu ia ser percussionista, porque gostava de batucar. E eu sentia que eu tinha ritmo e tal, né? Assim, batucando na mesa e tal, esse tipo de coisa. Eu achava que eu tinha... Conseguia acompanhar, né? E aí, quando meu pai tava ouvindo Pink Floyd dentro de casa, eu fazia uma bateria lá de panela, eu e meu irmão. Aí o meu pai, pra acabar com essa zoada dentro de casa, ele me deu uma escova grande assim, ó. Um escovão, né? Filho, toca guitarra aqui, isso aqui é guitarra, e pronto. Aí eu toquei guitarra, eu era o guitarrista já. Já que é pra aí, fingir que toca alguma coisa. Pra acabar com o barulho, entendeu? E aí eu comecei, eu ficava tocando minha guitarra, mas isso era muito criança. Isso eu e meu irmão, sempre eu e ele, assim, né? Nessa... É só vocês dois? Não, tem uma irmã que é a terceira, né? Uhum. E tem o caçula. Então nessa geração que eu tô falando aqui, a minha irmã já era bebezinha e tal, e o meu irmão já era tipo 6, 7 anos de idade, assim, pra ser bem criancinha mesmo. A gente não tinha contato assim com o instrumento. Mas já tinha vivência musical. A gente já tinha um sonho de tipo assim, sei lá, de brincar com o instrumento de verdade.
Era só aquela coisa de brincadeira, de estar ouvindo, curtindo ele, acompanhando. E aquilo que tu falou agora é interessante, assim. Eu lembro muito bem da minha mãe limpando a casa, escutando a rádio, escutando... Isso, porque assim... Com um repertório que ela gostava. eu me considero que a gente é de uma geração privilegiada, né? A gente vem ali do final dos anos 80... Exatamente. A gente criança nos anos 80... É a nossa infância... Pré-adolescente, já foi pré-adolescência já ali no início de 90... E caramba, a gente pega essa safra aí, cara, que safra boa de música, né, cara? No nível mundo, né? Falando assim também, a música nacional e internacional. Então eu tenho toda essa bagagem de ter vivido isso, e como a música me marcou muito, então eu tenho uma memória muito boa, assim, a memória musical com relação a tudo isso, né? Às vezes eu tô tocando alguma música, alguém puxa assim, alguma coisa que eu nunca nem toquei, só que eu conheço a música. Então, eu tenho a melodia na minha cabeça, então eu consigo tocar ela sem problemas. Porque eu tenho uma música... Eu lembro que, eu não sei se eu tô errado, se o que eu vou falar tá certo ou se tá errado. Mas eu te conheci numa banda de pagode chamada Transparência. Isso, vamos lá, vamos pra essa fase, né? E na minha mente... Na minha cabeça você surgiu ali, mas uma vez eu conversando contigo, parece que tu já vinha da igreja. Exatamente. Uma coisa, né? Mas eu lembro que quando surgiu o Transparência, e eu era de uma banda chamada Curtição, e que nem eu falo, banda era que nem gangue, né? Cada bairro tinha uma. É verdade, né? Verdade. Enfim, mas foi uma turma foi uma safra da nossa cidade, que hoje os músicos das antigas... são dessa turma que começou junto com a gente. E eu lembro, Daniel, que tu surgiu assim como uma espécie... Quando a gente viu a primeira vez o Dani tocando... Uma revelação, né? Foi tipo, caramba, esse moleque toca muito, né? Tu já tocava as harmonias direitinho e tu qualificava o Transparência. Tipo assim, não é que o Transparência fosse ruim, mas às vezes um brilho a mais. Sim. Era o violão, né? Então, Silvinho, nessa época aí, eu fiquei até surpreso, porque eu não tinha ideia nenhuma do que era noite, entendeu? Eu não saí de casa, eu tinha 17 anos nessa época, 17 anos. Eu vinha da igreja, né? Passei a minha adolescência dos 14 aos 17, mais ou menos, dentro da igreja. E dentro da igreja eu aprendi a tocar muita coisa, eu mudei meu estilo de tocar dentro da igreja, porque dentro da igreja eu conheci os acordes dissonantes, entendeu? Eu só tocava notas naturais e tal, mas só que assim, eu ouvia muita música, eu sabia, só que eu já tinha na minha cabeça que as músicas que eu queria tocar, eu não ia conseguir tocar com aquele tipo de acorde. Eu já sabia que... tinha uma noção isso. Que para ser uma coisa mais elaborada ia exigir uma complexidade. Pois é, porque meu pai me colocava para ouvir bossa nova, Baden Powell, essas coisas. Aí eu falo, caramba, não é por aqui não. O que eu sei aqui, dá pra tocar o Legião Urbana, o Raul Seixas e tal, tocava tudo direitinho, bacana. E Silvinho, e aí, cara, eu conheci um rapaz na igreja, um amigo meu, um cara gente fina pra caramba. Aí eu vi esse cara tocando, mudou tudo pra mim, mudou tudo, porque... E eu, ali naquela coisa de ver ele tocando na igreja, os acordes que eu ouvi ele tocando, eu falei, caramba, eu só na minha cabeça aqui, né? Aquilo ali vai dar naquela bossa nova, é isso aí que eu tenho que aprender. No MPB e tal. E aí, fui pegando, vendo ele tocando muita coisa, e muita coisa também ele me passou e tal, ele me viu tocando e achou legal. Poxa, gostei do teu som. Assim, hoje, sei lá, não, ele é filho de pastor, né? Ah, tá. Ele congrega na igreja até hoje, eu acho que deve ser pastor já também. Mas foi ele que te ensinou? Não. Não, ele Mas não... com ele tu viu um violão exatamente, diferente. Foi ele que fez eu ter um contato com uma pessoa que tocasse um estilo que eu posso dizer assim, que eu me identifiquei com aquele estilo, né? E aí fui misturando com as coisas que eu já tinha ouvido e tal. E aí acabou... É isso que é interessante, né? Eu falo às vezes pro meu filho, ele tá tocando também, já tá começando a tocar violão. E uma coisa assim que é muito subjetiva é a tal da musicalidade. Musicalidade, eu já falei pra ele, meu filho, musicalidade não é algo que você tem um conceito e você vai aplicar uma técnica, que aquilo é musicalidade. A gente sente na sua levada, a gente sente no seu tipo de harmonia, a gente sente no teu conhecimento sobre repertório.
Isso é musicalidade, verdade. é todo um conhecimento. Então, quando tu tem muita musicalidade. Exato. Que é o quê? É o swing que a música pede, tu sabe. A pegada, a dinâmica que a música precisa na hora certa, tu sabe. Então, quem dá pra gente isso é justamente... Isso é a musicalidade que tá dentro da gente. É a bagagem, né? É a bagagem musical. Exatamente. É o tipo... Inclusive, eu falo pro meu filho eu falo, meu filho, o violonista não tá aqui. Ele tá aqui. Ou seja, na mão do ritmo. Exatamente. Porque aqui, eu já falei isso até numa entrevista aqui. Aqui o dó, o ré, ele é o ré aqui no Japão, em qualquer lugar ele vai ser o ré e vai ser o dó. Quem vai dizer se é o Dani que tá tocando, quem vai fazer eu perceber, é a tua batida. Legal. É isso que vai dizer. Cara, eu posso não identificar exatamente às vezes quem é, mas isso é o estilo do Dani. Só de tu tocar, Verdade. tipo, cara, é um violão. Ou o Djavan. O Djavan tem um timbre, a banda dele tem um jeito Exato. de executar A o violão. banda toca acompanhando o violão dele, né? Em cima Exatamente. Muito massa. O time joga Exato. para o violão dele, né? Por quê? Porque a musicalidade dele, o timbre dele é muito característico, né? Então, o músico, o violonista, ele tá na mão que faz o ritmo. É isso que vai fazer as pessoas olharem para ti e falarem assim: caramba, que swing, caramba, que batida aqui, né? É verdade. Então, a musicalidade, ela vem muito disso. E é como a gente está falando. Teu pai e tua mãe, eu acho que nunca te mandaram senta aqui. Nunca, cara. Não, tipo assim, só, filho, se liga. Isso que é impressionante, exatamente. Se liga nisso aí, olha que coisa interessante. Eu Olha acho essa que letra, é né? coisa... É dom mesmo, acho que é divino, assim, tipo... Tem gente que diz que não existe negócio de dom. Eu acredito que sim. Eu acho que em algum momento o ambiente fez aflorar isso que o dom, eu acho que ele tá ali. Se não aparecer uma oportunidade, ele não floresce. No nosso caso, no teu caso, tu vê num ambiente musical que aguçou, né? Não vê que você fala que você tinha... Ainda não era violão, mas já era batucando. Isso, já tinha uma coisa assim... De acompanhar ali, de estar participando daquilo. Minha brincadeira era essa, né? A minha e do meu irmão, porque a gente... E vocês aprenderam só? Só. Assim, em nenhum momento fizeram um curso? Então, assim, vamos lá do começo, né? Aí, conta essa história já, que meu pai escutava muita música, minha referência musical toda do meu pai e da minha mãe, né? Muito musicais e tal. O meu avô tocava violão, só que eu nunca vi meu avô tocando violão. Meu pai contava a história pra gente, que meu avô era seresteiro e tal, e bom violonista, né? Violão em baixaria, aquelas coisas, Nelson Gonçalves, bordoada. E aí, o que aconteceu? O primeiro contato com o violão que eu tive na vida, só que até então, tipo assim, admirava a música, gostava de música, mas eu nunca imaginei, eu quero tocar violão. Não. Aconteceu de um dia um tio meu, tio da parte materna, irmão da minha mãe, ele apareceu lá em casa com um violão, né? Aí ele tocou a introdução da música Desconhecida, né? Numa tarde tão Isso, essa música aí. Cara, ele fez aquela introdução. Aquela introduçãozinha, ela encanta, ainda mais a gente aprendendo. Esse Silvinho, aquilo ali, cara, eu fiquei encantado com aquilo. Eu fiquei olhando assim, cara, como é que pode um instrumento, Cara, eu fiquei na minha inocência ali, criança, né? Um pedaço de madeira com corda, saía aquilo, porque tocava direitinho, bonitinho, né? Aí eu quero aprender isso daí. Aí meu tio foi me ensinar, né? Me ensinou essa música. Ou seja, eu sempre falo, né? As pessoas se surpreendem, assim, que me conhecem e que me admiram, se surpreendem quando eu falo que essa música fez eu tocar violão. E foi isso, entendeu? Essa música fez eu tocar violão. Porque foi... A curiosidade de repente aprender aquilo... Foi exatamente, eu pedi pro meu tio me ensinar aquilo, meu tio me ensinou. Meu amigo, só pra fazer aquele rezinho assim, acho que foi uns 2, 3 meses. Só que também foi aquela coisa de tipo... Eu não sabia, eu não queria mais brincar, eu não queria nada. Aí eu só queria aprender aquele negócio. Eu tava em cima daquilo ali. Não, eu quero aprender isso aqui, que isso aqui é muito bonito, eu quero aprender. Meu amigo, por fim, passou bastante tempo, aí eu não lembro se foi uns 3, 4 meses, em cima do violão do meu tio. O melhor era um pentelhinho, mano, só um violão debaixo do braço, pra cima e pra baixo, tentando tocar esse negócio. Aí eu aprendi a tocar. Aprendi o solo, depois tinha que aprender a música, né? Aí aprendi a primeira nota, o Ré maior, e aí...
A música Ré maior, Fá sustenido menor, Mi menor, né? E o Fá sustenido menor com pestana pra fazer, meu amigo, né? No comecinho, ó, pestana, cara. E aí, cara, eu peguei essa música, né? Comecei a tocar essa música. E é interessante que eu comecei a tocar direitinho e tal, assim, pra te ver. Eu acho que aquilo que você falou agora, Silvinho, eu concordo. Cara, eu acho que música é dom. É dom, é dom, é dom. Não tem explicação de tipo assim, cara, eu peguei, tocava direitinho ela e eu só sabia essa música. E aí o que aconteceu? Poxa, eu era um garotinho que tocava violão e os meus pais e os meus tios sempre se reuniam no final de semana e tal. Aí esse meu tio que me ensinou essa música, quando estavam lá no churrasquinho deles lá no domingo, ó, Dani toca aquela música lá legal, não sei o que, vem cá. Fazia propaganda. Aí ia fazer propaganda, né? Aí meu pai sempre foi um cara muito cauteloso, né? Por aquela coisa de não ficar dando pressão e tal. Ele falava assim, filho, tu quer tocar? Porque eu era muito tímido. Quer dizer, eu sou tímido até hoje, né? Sou muito tímido, muito tímido. E aí, ele sempre... Teu pai ficava tipo naquela de te defender, pra não te... Isso, exatamente. Te constranger, né? Pra não ficar numa situação desconfortável ali pra mim, né? Aí eu falava, não, pai, eu quero. Aí eu ia lá e tocava. Pronto, aí eu era o tocador dos meus tios ali e tal, e todo mundo se amarrava. E eu gostava daquilo, achava bacana pra caramba, entendeu? Aí disso daí, eu fui tendo mais contato com o instrumento e tal. E aí, cara, eu não sei te explicar como é que eu consegui tirar música de ouvido. Porque o meu tio, eu fui aprendendo, como eu te falei, as notas naturais. E meu tio tava aprendendo também e eu ia aprendendo junto com ele, né? E isso também, ao mesmo tempo, meu irmão mais novo, que é 1 ano mais novo que eu, era a mesma coisa. Era nós dois brigando pelo instrumento ali, tocando outro. E trocando figurinha também. Pô, isso aqui dá naquela música, isso aqui dá assim assado. Olha essa nota que eu aprendi e tal. Então foi desse jeito. E tanto é que a gente não tinha acesso nem a revistinha nem nada. Era tudo de ouvido mesmo. E vendo alguém ao vivo ali com vocês. Então, tinha um colega lá dessa turma do meu tio, dos meus pais lá, que ele tocava violão bem pra caramba. Inclusive, olha só como o mundo é pequeno, né? Anos depois, fui trabalhar na noite profissionalmente já. Eu tocava com a Charlene, eu descobri... A Charlene, grande cantora, acho que hoje não tá mais na atividade. E aí eu descobri, conversando com ela, que esse camarada, que era amigo do meu pai, que tocava violão bem pra caramba e cantava, ele é tio da Charlene. Entendeu? E eu falei, caramba, cara, que coisa interessante. Então esse cara era referência pra mim também, que ele tocava muito bem Zé Ramalho, essas coisas, tudinho. E eu ficava de olho naquele garotinho ali. Ele largava o violão, aí deixava o violão, ia lá e pegava, tentava fazer alguma coisa, né? E aí esse cara já falava pro meu pai, ó, teu filho tem dom. E botar ele pra... Compra um instrumento pra ele e tal. E nisso aí não tinha instrumento, né? Nunca tive instrumento, era só no instrumento do meu tio. Caramba, tu ainda não tinha? Não tinha. E já, só que eu, como eu falei, né? Eu me encantei de verdade pelo instrumento, não sei explicar. Acho que aquela coisa de tanto ouvir música e tal, foi... Aí aprendi a primeira música a tocar também. E aí, cara, eu não tinha mais futebol, não tinha mais nada, só queria saber de violão. É mesmo? Era. E uma coisa assim que eu acho que é uma característica tua, cara, pelo menos passa isso. Tu é muito disciplinado, pô, Sim. musicalmente falando. Tu é muito... Como é que eu vou dizer? Tu é suave, seguro, mas não é soberbo. Tu não é aquele cara que teu violão aparece mais. Sim. Não é, tu porque aparece quando tem que aparecer. Eu acho, Silvinho, que a definição aí, eu gosto de tocar pra música. Eu sou um cara que acompanho. E eu percebo que, tipo, as pessoas que eu acompanho, que trabalham comigo, curtem meu trabalho por conta disso. Porque eles se sentem, tipo, eu toco de um jeito pro cantor sobressair e eu só dando harmonia ali, sem fazer muita... Entendeu? Tentar não ser mais do que a música, né? Exatamente. Porque como eu cresci ouvindo muito, eu gosto de tocar as músicas. Quando eu tô tocando, me vem na mente as harmonias certinhas da música. Então, se eu tocar alguma coisa fora, eu mesmo me cobro, entendeu? Então, eu gosto de tocar igual sempre na versão original da música, mais próximo, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que eu ganhei com o tempo, assim, eu consegui adquirir ouvindo muita música. E quando eu passei pro instrumento, então foi um casamento legal, porque, tipo, tudo que eu tocava, eu tava sempre aprimorando por conta de, tipo, a minha intuição, eu já tinha harmonia na cabeça e conseguia acompanhar as pessoas de um jeito que elas sentissem, assim,
ouvindo a música, remeter esse arranjo que tem na música no voz e violão, porque o voz e violão a gente tem que adaptar, na verdade, né? É uma adaptação de se tocar. E o violão, ele tem uma situação também que, quando você faz só voz e violão, o violão ele tem que preencher muito espaço que a bateria faria. Então, você tem que preencher com acorde, você tem que swingar com batida, para não ficar monótona a música. Né? Você vai... enfim. Recurso, né? Eu acho que é isso que o violão... Eu acho que é por isso que o violonista, ele é eu acho que o violão é um instrumento diferenciado. É diferente. Né? Ele é um instrumento muito versátil. Você pegar um acordeão, você não consegue tocar qualquer coisa no acordeão, assim, qualquer estilo. Não vai ficar... Às vezes não soa legal. Mas o violão, ele consegue desenrolar em várias... Eu costumo dizer que o violão é um instrumento fácil de aprender a tocar, né? Agora, é difícil tocar bem. Tocar bem é difícil. Aí já é... E tu falando já requer questão, muita... A gente entra numa... Como é que eu vou dizer? Uma seara, né? É até polêmico, eu acho, pra ti. Mas eu vou entrar nesse assunto contigo. Porque tu toca em banda. Sim. Tu não é um cara de um estilo. Tu trabalha, como tu falou, pra música. Tu é músico. Se tu te chamaram pra banda de forró, tu vai. Eu já vi tu tocando banjo, cavaco, tu toca também. Tu toca violão, banda, carnaval, marchinha, você faz. Sobre a questão do mercado, a música hoje em dia. Você falou que ainda agora a gente vem dos anos 80, que é uma safra muito boa. Eu sempre falo isso, anos 80 e 90 foram assim. A gente foi criança nos anos 80, exatamente. Né? E a gente tem uma referência muito... A gente tem um nível muito alto. Exatamente, é verdade, né? É verdade. A nossa, como é que diz? O nosso sarrafo pro que é bom. Infelizmente a gente vê a coisa regredindo, né? E não é assim. A gente não fala com uma... Querendo dizer que a nossa época era melhor, querendo que a gente... Dizer aquele que saudosismo, que né? Foi melhor. É porque, de fato, tecnicamente, letra, harmonia, canção, foi muito melhor do que hoje em dia. Né? Por que eu falo que é polêmico? Porque tu toca em bandas que tem um repertório mais atual, né? Que a gente gosta de coisas mais anos 80 e 90, mas a gente, como artista, como músico, a gente faz o que o mercado pede, o que a galera está escutando. O que tu acha de hoje em dia, da qualidade, do trato que se tem com música hoje em dia, profissionalmente falando, assim, em termos de composições, o que está na rádio? Cara, é impressionante como a gente escuta uma rádio, a música atual, as harmonias são as mesmas, tudo... E tá muito eletrônico também, né? Um lance muito eletrônico, a gente não tá vendo mais muito... Eu sou querendo ou não, como a gente é dessa geração aí, a gente preza muito pelo orgânico, né? Exatamente. E a gente tá vendo, tá assistindo aqui uma coisa que tá acontecendo no mundo inteiro, né? No segmento é a invasão do VS e tal. A gente até comentou, acho que conversei contigo outro dia sobre isso, que o VS é uma coisa que, cara, é legal, mas eu acho que a galera tá abusando muito, entendeu? Tá abusando muito, entendeu? Inclusive, muito mecânico, entendeu? No próprio caramba, uma roda de pagode, os caras estão usando VS, uma roda de samba. Inclusive até às vezes fazendo voz e violão, tem gente que já tem toda uma bateria pronta, fica uma coisa... Eu já usei desses recursos, sim, eu não sou muito disso, mas eu já usei, dependendo do local, eu já usei disso, um ritmo pronto e eu tocando violão em cima. Mas eu confesso que é algo que me incomoda. Eu particularmente não gosto, entendeu? Mas assim, né? A evolução tá aí e o artista ele tem que ter sua identidade, e aí o artista ele tem que ditar o que ele quer passar com a arte dele, se ele gosta, se ele vai aderir a essa tecnologia
ou não, né? Aí vem essa coisa, né? Porque tipo, tem uma geração, que é depois da nossa, que tem outra realidade, vamos dizer assim, né? Musical, tem outro conceito de mercado, esse tipo de coisa. Eu sou um pouco mais. Como é que eu vou dizer? Eu sou muito crítico, né? E eu acho que por eu ser um pouco tradicionalista também, eu fico triste com muita coisa que eu escuto no rádio hoje em dia. Mas quando eu falo que eu fico triste, é porque hoje em dia, por exemplo, não se fala mais, dificilmente se fala, se faz poesia. Hoje em dia é uma música, digamos, para gerar uma dança, algo sempre direcionado para algum mercado, né? Exato, a arte fica em segundo plano, né? A música em si fica em segundo plano. Hoje em dia se compõe para viralizar. O foco é o sucesso, no o foco TikTok, no Instagram, enfim, em qualquer rede social. E a música em si, se o povo consome aquilo, mesmo que aquilo não seja legal, mas o pessoal faz aquilo, entendeu? Exato. Ninguém o cara compõe para atingir aquele alvo, né? Exatamente. E isso faz o público-alvo. Isso faz com que a música perca qualidade. Por exemplo, verdade. Outro dia eu tava uma música, sei lá, eu não vou nem muito longe, mas enfim, fugiu aqui da minha mente. Mas tem músicas aí que você escuta, por exemplo, o amor é um grande laço, um passo pro desafio, alguma coisa assim do Djavan. Você escuta uma letra dessa, cara, né? Aí você, pra falar que ele ama alguém, olha o que ele tá fazendo. Aquilo é muito bonito, entendeu? Claro que a gente não vai ter só música melosa, assim. Mas eu acho que dentro de cada estilo, eu costumo dizer até o que... Eita, véio, é pesado isso que eu quero falar. Mas eu vou falar. Até o que não prestava na minha época era mais legal do que não presta hoje. Então, verdade. Outro dia eu tava comentando com meu pai, falei, poxa, pai, com relação ao sertanejo, né? Hoje em dia, tipo assim, a gente, no final de semana, a gente até ouve tal, um Zezé de Camargo, das antigas, Titãs do Chororó, Christian Ralph. E na época eu não gostava disso, não. Aí vai bater nisso que tu tá falando agora. Aí eu olho hoje pro sertanejo de hoje e falei, caramba, a gente era feliz e não sabia, entendeu? Porque, que nem você tá falando, a régua era muito alta. Exatamente. O quanto o sertanejo ele tava viralizando ali naquela época lá, tipo assim, né, nos anos finalzinho dos 80 para 90, tava surgindo ali essa galera do sertanejo aí. No mundo tava rolando, né? Tinha lá Toto, tinha o quê? Michael Jackson. Então, a nossa régua era essa, né? Isso aí eu não gostava desse sertanejo. Eu falava, caramba, velho. Isso, é que nem tu tá falando. Naquela época, com certeza, tinha o que a gente achava que era ruim. Mas quando a gente vai ver o ruim de hoje, aí tu fala, aquilo era muito não, e tu tá falando, esse de hoje é tão ruim que quando eu escuto uma música dessa, eu falei, caramba, que música linda. E na época eu achava chato pra caramba, tipo, por causa da diferença. Falei, pô, tinha melodia, tinha tudo. Falando por exemplo, do Zezé, do Chitão e Chororó, dessas duplas antigas. Nós somos de uma geração que parece aquele papo clichê, saudosista, mas é um fato. Dois velhos falando, velhinhos, né? Então, dois velhinhos já falando de música. Mas assim, a gente é de uma geração, isso é interessante, tá? Quem estiver assistindo, principalmente quem é mais novo, adolescente, que nasceu já na geração tecnológica, nós somos uma geração privilegiada. A gente viveu a era sem e com a tecnologia. A chegada, né? A gente acompanhou a chegada. Nós somos a última geração que vai dizer isso. É sério, eu falo isso para meus alunos. Eu sou professor, falo isso em sala de aula. Nós somos a última geração que viveu a vida sem internet. A gente saiu do LP pro CD. Exatamente. CD pro pendrive. Pendrive e tal. Pro cartão de memória, pro Bluetooth, tudo isso surgiu. Então, assim, nós temos uma riqueza. A gente tem isso para contar, esse passado. Quem nasceu agora não tem isso para contar. Só sabe a era tecnológica. Né? Apesar da tua assessoria aqui, como é que é o nome do... Matheus. Quantos anos tem, Matheus? Matheus tem 15 anos, nasceu em 2009. Já cresceu
na internet, já é natural para ele. Verdade. Né? A gente sabe que se, por exemplo, falhar um aplicativo, de repente, poxa, mas tem um livro que eu posso achar isso aqui. O de hoje não pensa que bugou aqui, já era, não tem como eu fazer um trabalho. A gente não, a gente tinha outras opções, a gente pesquisava, né? E isso dava mais qualidade para os trabalhos de antigamente. Hoje tem gente que faz música no chat GPT, velho. O que é isso? Você tá entendendo? É fato, existe a inteligência real, artificial, né? É real. Tem gente que faz a sua música romântica pedindo para ela voltar, senão eu vou beber, blá blá blá. Ele vai na vibe e faz. Eu já vi um amigo meu fazendo uma letra pelo chat GPT. Aí eu fico, caramba, né? Isso fere muito o que eu penso de música. É surreal, né, cara, mas na verdade. É um mercado. O mercado é isso. O próprio... eu não gosto de ficar... senão eu fico repetitivo. As próprias rádios, elas, por exemplo, a gente tem hoje o sertanejo, né? O sertanejo, ele tem uma estrutura mega. O mercado sertanejo hoje é o que manda. Mercado rico, em né? termos de qualidade, né? Só que rola muita grana. Isso, exatamente. Rola muita grana e na internet não, nos rádios. Muitas vezes já aconteceu isso. Eu saio de uma rádio, vou para outra, tá tocando sertanejo. Vou para outra, tá tocando sertanejo. Vou para tocando sertanejo, outro desliga, outro escuta, velho. Tu tá entendendo? Já aconteceu de eu colocar em outra rádio e tá na mesma música. Então, Silvinho, às vezes me pergunto por que disso, entendeu? Querendo, não é possível que, caramba, todo mundo tá pedindo sertanejo ao mesmo tempo, nas 5 estações ali. Isso pode ligar de manhã, todas as rádios tá tocando o mesmo estilo. E eu acho que isso também é uma forma de, tipo, como posso dizer, não sei, um monopólio, né? Porque acaba que todo mundo é meio que obrigado a ouvir aquilo. Eu já, uma vez, eu assistindo uma entrevista, uma produtora, eu vou falar isso de novo. Outro dia eu estava falando de música aqui com a produtora Sabrine, na entrevista que eu fiz com ela, e eu citei isso. A ex-produtora da Anitta, eu não lembro o nome dela, ela falou isso num podcast. No Papo com o Clay, que eu gosto muito. Eu acho que eu assisti essa entrevista dela. Ela fala, quem manda no sertanejo é o agro, é o mercado agro. Né? Sim. Para o agro é interessante que o sertanejo faça sucesso porque traz para o nicho deles. E eles não pagam para a rádio tocar uma música deles. Eles arrendam a rádio. Assim, agora é nosso e só vai tocar. Quem é que vai competir com um mercado desse? Acaba, né? Aí é onde você vê um Lenine sumindo. Exatamente. Né? É onde você vê um João Bosco não aparecendo. Ou pelo menos tendo equivalente, um espaço equivalente. Quem não sabe tendo também. o espaço devido, né? Tipo, querendo ou não, é essa visão mesmo, tipo, como se o cara tivesse esquecido e tal, os artistas aí. Agora. Porque ninguém ouve na rádio e tal. Aí, tipo, a galera que veio depois não conhece porque o cara não toca na rádio mais. Não toca mais na rádio a música dos caras. Exatamente. Aí pra geração mais nova, aquilo que por não tocar ele não conhece, ele acha que é das antigas, que é velho. Mas não, o cara é de agora, mas Jorge Vecilo é contemporâneo, mano. É verdade. Mas a geração de hoje não escuta tanto. Então, quando aparece, esse tiozão é das antigas, porque é um estilo que para ele soa antigo, mas o cara é de agora, entendeu? E eu acredito que nós como músicos, e no caso você que é profissional, sim, porque eu falo assim, porque é diferente. Eu sou músico de mim mesmo. Eu sou um cara que toco para as minhas músicas, faço as minhas apresentações. Você é um cara que trabalha no mercado mesmo. Você toca numa banda, toca em banda de forró, banda de carnaval, banda de axé. O que aparecer, né, no sentido violão, enfim, instrumento de corda lá. Porque a minha base, assim, também, Silvinho, assim, basicamente é o barzinho, né? Eu toco há 24 anos ininterruptos MPB. Então, de lá pra cá, eu já vi muita coisa mudar, entendeu? O repertório, por exemplo, entendeu? Muitos cantores deixaram de cantar porque
chegou o novo sertanejo universitário, invadiu o barzinho, e teve gente que se recusou a tocar, né? E deixou de cantar. Eu conheço muitos amigos que eu acompanhava e tal, que deixaram de cantar porque... Mas eu sempre falo aquilo, cara, o cantor do barzinho, ele tem que atender pedido e tal, tudo, claro, mas ele tem que ter a identidade dele também. Porque, na verdade, todo mundo gosta de uma música boa também. Então, só que o artista ele não pode ser tão radical, o cantor, né? Ele tem que ter esse tato, tem que ter... A gente que trabalha com a noite, né, com o público ali... Você tem que tentar agradar... Exato. Não dá pra gente ser radical, não tem como ser radical. Exatamente. É isso que eu falo. Enquanto profissionais, a gente tem que acompanhar... a gente precisa ganhar dinheiro. A gente... Exatamente. O público não é só um. Tem casa noturna que tu vai ter em jovem, tem o mais velho, tem o meia vida. Então, eu sou muito assim. Eu vou mapeando quando eu tô tocando. Logo que eu começo, eu saco o público e vou imprimir no repertório. Exatamente. Quando eu vejo alguém balançando a cabeça, eu falei, é aqui. Aí eu engato naquela linha, tá entendendo? E assim a gente vai sumindo. Vai sumindo, que eu digo assim, né? Vai tocando e vai pra frente. Outra coisa, Dani. Carnaval, mano. Carnaval, você é um cara que... O Dani, ele é guitarrista da banda do Vai Quem Quer, né? Alguns anos já, né? Alguns anos. Quantos anos já, Dani? Silvinho, eu acho que esse ano a gente tá fazendo aí uns 12 anos já. Já, né? Já. A primeira vez que eu toquei na banda foi em 2007. 2007. A gente era integrante da banda do Teixeira. Se tu vai lembrar. Ele cantou também no Galo. E a gente fazia o Galo. Todos os anos a gente fazia... Essa banda era a banda do Galo, né? Era eu, o Catatá, o Jairo, aquele time lá, né? A turma boa, né? E aí, cara, eu lembro como se fosse hoje. E o meu sonho sempre foi tocar na banda. De verdade. A minha família toda, cara... Todos os sábados de carnaval era de lei. Todo mundo. Meus tios, minhas primas, todo mundo fantasiado, tal, aquela coisa. E eu era da igreja, eu sabia aquele povo vindo por de lá, né? E aí teve um dia que eu fui pra assistir. Aí, quando eu fui lá, olhei assim, tava, pô, um dia eu quero tocar ali e tal. Achei legal, né? As bandas, os caras tocando e tal. Aí, enfim, aí anos depois, né? Qual foi o 2007, né? É, 2007. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, de fato, na banda, com direção musical, você fazia com acho que era a Margarete. Era a Margarete que liderava a equipe lá, né? Exatamente. E aí a gente já se conhecia das antigas, já, né? Isso. A gente se cruzou novamente aí, né? Foi. E eu lembro que eu mantive, quando eu... Assumiu a direção, né? Quando eu assumi a direção, nós contratávamos tipo assim, a Margarete, aliás, um beijo pra minha amiga Margarete, saudade, muito minha amiga, meu amigo Catatal também. A gente contratava alguém que agenciava. Montava uma banda, né? Né? Aí teve uma época que eu falei com a Cissa e falei, cara, eu quero montar a minha banda. Quando eu passei pra direção musical, eu falei, agora é comigo. No sentido de eu vou escolher as peças que eu quero. Foi quando eu montei a base da banda que é até hoje. Né? Você na guitarra. O Andrezinho teclado, já não era no teclado. Time antigo. O Catatal na batera. Então, essa banda era aquela base lá mesmo, da banda Margarete. Era. Que tocava. A gente fazia o Galo, lá com o Teixeira. Na verdade, ficou com o Teixeira e depois a Margarete assumiu, né? Então ela que agenciava a gente, porque a gente já trabalhava com ela. Ela é uma produtora musical, a Margarete, bem conhecida, né, na época e tal. Até bem lembrada, uma pessoa que eu aprendi muito com ela. Ela acreditou muito no meu trabalho, entendeu? Quando ninguém me conhecia assim, ela, poxa, me colocou ali pra tocar com os caras, né? Com o Catatal, com o Mila, com o Jacaré, com essa turma toda. Eu era só um garoto. E ela, não, esse menino tem... Com essa galera? Exatamente. Fazendo primeira banda baile que eu toquei foi meio que um estágio ali com eles ali. Era Big Banda, né? Big Banda. Eu já peguei uma formação quando a banda tava assim, já encerrando aquele ciclo, né? Então, fiz alguns shows ainda com eles lá. E aprendi muito com essa turma aí.
as quintas culturais no Zé Bi, ela também que dirigia, né? Então, aí eu O peguei... Zé Bi, tu tocava com a Néia? Tocava Era no com a Zé Bi, Néia. né? Era no Zé Bi também. A Néia E que é aí... uma grande... Exatamente. grande... Aí a gente tem que voltar a contar a minha história do barzinho, né? Que começa... Eu tocava pagode com o Marquinho do Cavaco, nessa época. Fazia o samba de roda com ele ali, samba de mesa e tal. E já tocava no Transparência também. Eu sempre fui assim, sempre uma coisa me levava a outra, né? Eu nunca... Graças a Deus, onde eu entrava, sempre tinha alguém assistindo e tal, me levava pra tocar em outro lugar. Aí nisso eu tava sempre... Então, numa dessas daí eu tocando com o Marquinho do Cavaco, apareceu uma menina lá, uma cantora, né? Só conhecia de nome. Ela pediu pra dar canja numa música lá. Lembro até hoje que foi a música que ela pediu pra cantar. Frisson, né? Frisson. Tunar e tal. Música bonita demais. E como eu já, poxa, conheci MPB e tudo, ela perguntou, sabe tocar essa música? Eu falei, sei. Eu acho que ela perguntou assim, no meio dos pagodeiros e tal, a gente tava tocando samba lá, né? Acho que ela deu uma, tipo, né, uma chutada lá pra ver se rolava. Eu falei, não, eu toco. Aí eu toquei a música. Ela se impressionou do jeito que eu acompanhei ela, essa música. Aí, Isso era a Néia. Canta muito. Né? Aí ela, quando acabou a participação dela, ela falou, poxa, eu gostei de você tocando e tal. Tu topa fazer um som comigo? Eu falei, topo. Nunca tinha acompanhado ninguém de MPB e tal. Eu me acompanhava dentro de casa, colocando o disco pra tocar, com o violãozinho aqui. Eu gostava de fazer isso. Eu sempre gostei disso, entendeu? Sempre foi do ouvido mesmo. Do ouvido, né? de acompanhar. Eu tinha um negócio de tipo, a música tá tocando, eu correr pro instrumento. Até hoje eu sou assim. Eu não consigo curtir uma música sem uma música que eu gosto. Se eu tô em casa, eu vou lá e pego o instrumento e fico acompanhando, fico brincando. Esse é meu hobby, eu gosto de fazer isso até hoje. E aí ela pegou meu telefone, gostou ali da participação que eu fiz, e aí ela marcou um ensaio comigo, né? Até então eu nunca tinha tocado MPB profissionalmente com ninguém. Aí eu fui na casa dela, a gente foi ensaiar, aí ela me mostrou um repertório, tu toca isso aqui, tu toca isso aqui. Cara, eu sei que eu tocava todas, eu conhecia todas as músicas que tinha lá. Todas, e tocava direitinho mesmo, porque eu conhecia bem, tava com a memória boa de tanto eu vir em casa, era aquela coisa que a gente... essa bagagem vai te dando Exatamente. toda a facilidade, né? E aí, então, beleza. Muita musicalidade. Aí né? ela falou, então, pô, legal, o primeiro show que a gente vai fazer vai ser no Wood River. Lembra do Wood River? Carlos Gomes ali? Isso. Cara, e até então eu aqui, pô, legal. Como eu não saí, não sabia de nada, cheguei lá, era uma boate, uma pubzona top. E eu falei, caramba, bicho, que legal, velho. E aí eu tocando as músicas lá e tudo, e foi muito legal. Aí eu comecei a fazer barzinho com ela. E como ela tinha muito nome, eu fui, tipo assim, ficando conhecido também nesse início da MPB. Muita gente me conheceu através dela ali, porque a gente fazia um voz e violão bem legal. E era um repertório muito eclético. Tinha música internacional e tinha muita música brasileira, muita MPB, bossa nova. Repertório bem fino, porque na época, cara, era de lei, todo mundo. MPB era muito forte nessa época aí. O iniciozinho ali de 2001, 2002, 2003, tal. Que Ana Carolina tinha música em novela, Adriana Calcanhoto, tudo se influenciava, né? Então... E eu não sei se tu pegou essa fase, tu pegou. Assim, tu já conheceu. Eu não sei se tu se ligou. Começou a sair, acho que no início da década de 2000, uns CDs de barzinho, um violão, que eram os estilos. Renato Vargas, né? Isso. E tem um também muito bacana, que são vários artistas. Chico César, Luciana Mello. Barzinho Violão. Que tem a versão de Boa Noite, a Luciana Mello. O nome desse DVD é um Barzinho Violão, né? Cara, até da Globo essa produção aí. Pra quem tava, a gente que vinha naquela de... Principalmente a gente que é do violão. Aquilo ali pra mim foi uma espécie de... Eu falei, caramba. Porque aquilo ali mostrava versões. Exato. Que você podia... Eu que tava ali começando a tocar. Tipo assim, eu imitando isso aqui, eu vou estar tocando bem. Porque é uma referência, né? É uma referência, né? Agora, um disco, cara, que mudou assim, minha concepção. Eu não sei se tu conhece. Foi um disco da Marisa Montes. Cara, eu nunca esqueço nem o nome. Barulhinho Bom, o nome desse disco dela.
Se tu tiver oportunidade, eu lembro que ele era duplo. É, duplo. Tu conhece? Conheço. Esse disco que ele tocou até fora lá em casa. Os meus pais, eles amam a Marisa Monte e eu também gosto pra caramba. Demais, Tu lembra demais. Barulhinho A gente Bom? é fã. Aquele CD, é o novo. É o CD duplo, né? Exatamente. CD duplo. Ele mudou minha concepção, pô. Eu tava começando a tocar violão nessa época, assim. Assim, tava no início. Cara, quando eu escutei esse CD dela, eu falei, cara, dá pra fazer uma coisa muito top tocando violão, assim. Dali eu vi que o violão... Então, o repertório da Neia, a Neia era fãzona de Marisa Monte, aí, cara, pô. e colou muito, tipo assim... Isso fez eu evoluir também bastante, porque como eu conhecia as músicas, aí eu ia pro CD, estudava, botava ali pra ouvir e tentava tocar o mais fiel possível à gravação. É uma característica que tu tem até hoje. É, exatamente. Eu percebo em ti, assim, muita gente fala, tu é um cara bem fiel ao que tá Ao ali na arranjo, música, né? ao original, né? E eu confesso, mano, para que eu toco violão. Mas é difícil você conseguir sacar todas as nuances. Exato. Mesmo que você se ligue, que eu seja violonista, tem coisa que eu... Cara, como é que tem essa nota que eu nem tinha percebido que tinha essa nota? E se eu te falar uma coisa, Silvinho, tipo assim, sabia que eu, durante muito... Assim, como eu não tinha visto ninguém tocando na noite, eu tinha meu jeito de tocar só pra mim. Das coisas que eu ouvia, desse meu amigo que eu falei, que eu vi o jeito dele tocar e eu adaptei aquilo com as coisas que eu ouvia. Eu achava que o jeito que eu tocava não era... Será que isso é legal? Será que tá certo? Eu fui ter uma noção disso daí quando saiu aquele disco do Emerson Nogueira. Oh. Porque o jeito que ele tocava ali, eu nunca tinha ouvido a versão dele, nunca. Só que eu tocava as músicas internacionais com ela naquela mesma levada. De estar tocando, fazendo baixo, não tocar batendo, porque eu usava o nylon, né? Uhum. Cara, quando eu vi esse disco aí, do Emerson Nogueira, o acústico 1, né? O volume 1. Bombou esse 2000, disco, bombou assim, demais. Foi muito sucesso. Cara, quando eu vi aquilo, disco. eu falei, eu tô no caminho certo. É isso aí, a levada é essa daí. E é isso que é interessante. Tem alguns trabalhos, tipo o Emerson Nogueira, no teu caso aí que tu tá falando, no meu caso... Eu sou fã demais. O Barulhinho Bom da Marisa Monte, né? Eles são meio assim, caramba, de alguma forma eles te mostram Exato. algo que tu, se eu for perto disso aí, eu vou estar muito foda no violão, entendeu? Mas eu nunca cheguei nem perto daquilo ali que eu escutava, né? Eu tava escutando umas músicas, relembrando desse disco e mostrando pro meu filho, e eu viajando com ele na onda, né, olha esse violão, filho. E eu piro. Olha isso, filho. Como é que o cara faz isso, cara? A dinâmica, a música cresce e de repente ela volta pra calmaria. E isso, assim, é muito... Muito... Como é que eu vou dizer? É muito técnico. Eu não sei explicar o que eu quero dizer. Porque a música, ela te leva pra uma zona de estresse, no bom sentido. Aí depois ela volta... Ela te traz de novo para aquela calma. Eu acredito também, Silvinho, que até a sensibilidade para música é um dom. Não é todo mundo que tem essa sensibilidade que você está falando aí. É verdade. O meu pai, ele tem, tudo que você está falando, ele sente a música desse jeito, só que ele não toca nenhum instrumento. Isso que é interessante. Desse jeitinho que ele fala para mim, falar para meu irmão quando a gente era criança e tal. Cara, escuta, olha essa parte agora que vai entrar esse solo. Olha, escuta isso aí e tal, não sei o quê. Entendeu? Que legal, né? Sentindo mesmo a música e tal. E a gente foi... E ele não queria que a gente fosse músico, não era que ele queria, não, escuta aqui porque tu tem que ser músico, não. Nada, ele só queria mostrar pra gente que música é legal, entendeu? Foi isso que ele mostrou pra mim e pro meu irmão. Que, ó, música é legal, curte isso aqui e tal, não sei o quê. E aí, cara, o resto foi consequência. A música entrou com meu tio, que me ensinou a tocar violão, né? Eu fui aprendendo, na igreja aprendi a tocar, foi evoluir na igreja, né? E aí eu comecei a tocar direitinho, bacana. E como é que eu fui parar no pagode? Vamos lá, em 99... Por exemplo, eu tinha 17 anos, né? E aí eu era, adolescente e tal, vi meus amigos todos saírem. E eu tava naquela também, tipo, só a igreja, bacana e tal. E me deu aquela coisa de tipo, queria ver como é que é lá fora também, né? E o meu pai nunca foi um cara radical, entendeu? Ele mesmo incentivava. Eu lembro até hoje, papai falava assim, Dani,
tá tendo carnaval fora de época. Vai lá ver passagem de som dos caras. É legal, os caras ao vivo, é desse jeito. E, cara, ele me levou pra passagem de som. Sabe de quem? Era o Chiclete com Banana, cara. Isso no Maria Fumaça ali, né? 98, pronto, 98. Antes de eu virar profissional de música e tal. Cara, eu me encantei com aquilo ali, velho. O Bel lá no teu. E eu lembro até hoje que nessa época eles usavam um nylon, era um Godin nylon. Eu, caramba, bicho, que som legal. Já era Godin. E aí, cara, eu me encantei com aquilo ali, ó. O meu pai querendo mexer, praticamente me tirou da igreja. Né? Mas assim, as coisas foram fluindo. E eu dentro da igreja, só que eu gostei muito daquilo. Eu falei, pô, isso é legal e tal. E aí, eu comecei a... Quando chegou em 99, vi aquela febre do pagode. Na rua, que nem tu falou, todo bairro tinha um grupo de pagode. Meus primos, todo mundo queria tocar pagode e tal. E aí, cara, tinha um amigo meu, um vizinho, amigo meu de infância, assim, cara, gente boa demais. Márcio Antônio aí, vou dar um abraço pra ele. E, cara, esse cara falou assim pra mim, Dani, eu vou comprar um cavaquinho, porque eu sei que tu e o Juninho, que é meu irmão, né? Se eu der na mão de vocês vão aprender a tocar isso e tal. Aí eu achei que era brincadeira, rapaz, o cara comprou o cavaquinho, mano. Dani, vamos vir aqui em casa e tal. Eu fui lá, aí ele mostrou o cavaquinho pra mim e pro meu irmão. Meu amigo, pronto, tá aqui, ó. Leva pra casa, vamos aprender, aprende a tocar lá, pra gente fazer um grupinho aqui na rua. Ele já tinha comprado pandeiro, ele na cabeça dele ia ser pandeirista, né? Que ele gostava de tocar pandeiro e tal. Era o investidor da... Era investidor. E aí ele comprou esse cavaquinho, cara. Eu, meu irmão, a gente varava a noite com esse cavaquinho na mão. Primeira coisa que a gente fez, afinou na afinação de violão. A gente não entendia nada, eu sabia do violão, a gente já tocava violão legal, né? Tal. E aí a gente afinou na afinação de violão, mi, si, sol, ré, né? Eita, e aí, só que é o seguinte, o que eu fiz? Eu transportei todas as músicas que eu sabia de violão para aquelas 4 cordas. Meu amigo, eu tocava tudo quanto era música daquele jeito. E aí pronto, na rodinha lá da rua, eu era o pagodeiro top e tal, né? Com essas músicas tudinho. E aí, depois eu fui aprender afinação de verdade. Aí, cara, eu comecei a tocar legal, meu irmão. Começamos a tocar legal, a gente montou o grupinho lá na rua. E aí, cara, eu e meu irmão era uma briga, porque nós dois queríamos tocar o cavaquinho. Ninguém queria tocar violão. Pra gente, porque como a gente tocava violão a vida toda, a gente queria a novidade. A novidade era o cavaquinho. Né? E tipo, o pagode tava muito em alta nessa época, né? Os morenos, os travessos, molejo e tal. Pô, pagode alegre, tudo bacana e tal. Mano, e o cavaquinho era o charme, que tocava cavaco, era o cara diferente e tal, né? Aí, beleza. Só que eu tava tocando mais direitinho com o meu irmão. E os caras não, pô, o Dani que tem que tocar cavaquinho. Meu irmão ficava puto e tal, não sei aqui, ó. Ele pegava o violão emburrado, cara. A gente brigava muito. E aí, mesmo? Era desse jeito. Mas beleza, aí eu fiquei nesse grupo de cavaquinho. Aí o que aconteceu? O Fábio do Transparência... Qual é o bairro disso? Bairro Embratel, do lado do bairro Itapuã ali, na Rio Madeira. Do lado da Sadia ali. Ah, então isso. Itapuã é o teu reduto de infância? Isso, de infância ali. Ali eu morei mais de 20 anos ali. Morei mais de 20 anos ali, eu cresci ali. Então a história toda começa ali, naquele quintal ali e tal, na casa da minha avó, dos meus pais lá. E aí o que aconteceu? A gente montou um grupinho, era eu de cavaquinho, meu irmão de violão, um molequinho da rua. A contragosto, mas era a contragosto, e eu no cavaquinho lá e tal. A gente começou a fazer festinha de aniversário de colega de sala, né, e tal. Sempre assim. Primeira vez que eu toquei no cavaquinho com cristal ainda, ó, ligado. Eu falei, caramba, que negócio legal e tal, elétrico. E massa, né? Só que aí, nessa época aí, eu conheci o Fábio, que é cantor da banda Jitsu, né? Que não tá mais em atividade. Já era do Transparência? Era do Transparência, que aconteceu. Ele era amigo do meu tio, jogava bola junto, eles jogavam bola, né? Jogavam bola. E estudavam no Rio Branco. Eu também estudava no Rio Branco. E ele sabia que eu tocava cavaquinho. E ele tocava violão no Transparência. Aí o que ele fazia? A gente fez amizade, tudo. Ele sabia que eu tocava violão bem. Ele, pô, Dani, ele me pegava lá em casa pra eu cifrar as músicas pra ele. Pra eu cifrar pra ele as músicas. Pra ele tocar na banda. Pra ele tocar na banda. E aí, cara, tipo assim, eu não tinha noção, né? Pô, ia lá, cifrava mesmo e tal. Já sabia tudo direitinho. Até lembro aquele CD Farol das Estrelas. Os caras tocavam aquilo tudo. E eu tocava tudo direitinho, pô, as harmonias certinho mesmo e tal. Até hoje, você ouvir hoje, caramba, a harmonia é trabalhadinha que só.
Naquela época eu já fazia bem direitinho. Aí eu cifrava pra ele. Aí ele falava assim, Dani, o pessoal precisa te ver tocando violão. Quando a galera te ver tocando violão, os caras vão pirar e tal, não sei o quê. Aí ele falou, ó, eu toco num grupo ali. E quando pintar, transparência, pintar a oportunidade, eu vou te colocar lá. Aí eu, beleza, eu achando que ia pro cavaco. Eu falei, pô, legal, quando for, quero ir tocar cavaco lá, né? Porque, tipo, transparência eu já sabia que os moleques tocavam já no Tom Brasil, já, América Samba, pro nosso hypezinho ali, os caras já estavam, pô. Eu tocava na beira da calçada lá de casa, no domingo, pô. Entendeu? Aquela coisa toda, e era bacana pra caramba. E aí o cavaco dele saiu do Transparência, né? E abriu a vaga. Aí o Fábio falou, Dani, vamos pro Transparência e tal, abriu a vaga lá. Aí eu achando que ia tocar cavaquinho, meu amigo, né? Porque eu tocava legal cavaquinho, no pagode eu só tocava cavaquinho até então. Assim, tocava violão, mas no samba eu tava tocando bem legal já cavaquinho. Aí eu cheguei lá, eu descobri que era pra tocar violão. Eu dei uma murchada legal, falei, porra, velho, quem foi pro cavaco? Ele. O Fábio. O Fábio virou cavaco lá. Entendeu? E quem que é seu vocalista? Tu lembra quem era nessa época? Era ele mesmo? Não, era ele mesmo, ele era o vocalista. Toca, né? Ele tocava e cantava. Eu lembro que era o Lauro. O Lauro, o Alessandro, o Wagner. O Wagner Antero, gente boa demais, né? Gente boa demais. Sempre cruzo com ele, Locutor, né? Acho que ele é cerimonialista hoje lá do Tribunal de Contas. E o menino tinha um do cavaco, que tinha até um apelido. O Alfredo? Não. Era o Alfredo, mas ele tinha então, um apelido diferente. O Alfredo era do cavaquinho, foi que ele saiu e o Fábio entrou, passou a tocar cavaquinho. Entendi. E deixou o violão. E eu entrei pra tocar o violão. Eu substituí o Fábio, na verdade, tocando violão. E aí, querendo ou não, cara, foi meio que, vamos dizer assim, um acidente que deu muito certo, porque... Eu te conheci aí. Exato. Pouca gente sabe dessa minha história com o cavaquinho. Pouca gente sabe. Violão, assim, no pagode, tocando violão no pagode. Mas sobre violão acompanhando MPB, assim, nas pessoas, sim. Eu te conheci já te conhecia, mas como violonista de acompanhar outros intérpretes, eu te conheci no Bingol. Bingol Clube. Que foi o barzinho, acho que foi um dos barzinhos mais pioneiros aqui. Verdade. Desse estilo, assim, de happy hour, né? Foi muito bom. Inclusive, eu comecei ali também. Sim, tu começou ali? Eu comecei ali, no barzinho Voz e Violão, tocando, né? O Choquito, meu sim. amigo Leison, né? Que vai estar aqui também daqui um dia, que é teu parceiraço também. Né? Ele uma vez me viu tocando na faculdade, nos corredores ali da faculdade, e ele, Silvio, tinha um Coiote. E ele era assim, ele agenciava a parada, né? Ele sempre foi visionário, né? Um cara visionário, exatamente. Né? Sempre visionário. Aí ele falou, Silvio, tu pode fazer no Coiote pra mim, porque eu vou pro outro canto, cara, eu não quero perder a boca lá e tal, não quero deixar ele na mão. Tu vai pra lá? Eu, não, tá doido? Eu já tinha vindo da banda, eu já tinha saído da banda, eu já tinha vivido essa coisa de curtição. E aí, só que eu nunca tinha tocado sozinho, voz e violão. Era uma experiência nova, né? Uma nova fase. Aí ele falou, não quer fazer lá pra mim? Eu falei, não, tá doido? Não tem amanhã não, pô. Não, eu vejo tu tocando, tu toca bem, pô, tu canta bem e tal. Eu falei, não, pô, vai sim, pô. Ele foi, eu chamo ele, eu falo que ele é o meu padrinho. Sim. Da noite, assim, da carreira solo, digamos assim. Porque foi ele que me encorajou. Aí eu peguei, fui tocar no Coiote. Então eu fiz um voz e violão lá e fiquei tocando durante um tempo. Depois foi a mesma coisa no Bingol. Ele falou, toca no Bingol pra mim. Quando eu toquei no Bingol, eu me encantei com aquele estilo. Pô. Aí eu falei, isso aqui... Pô, que legal. Eu curto fazer. Essa voz então, e violão pra diretamente a gente te influenciou na tua carreira de voz e violão, né? Exatamente. Que legal. Exatamente. E eu via tu tocando lá, acho que era com ele também, não sei se tocou lá com o Fábio. Tu acompanhava o Choquito, não? Lá era com o Choquito. Então, eu acompanhava o Choquito lá, eu já te via, assim, a gente já se conhecia ali, mas quando eu fui pra lá a primeira vez, assim, como músico, ali eu falei, é top isso aqui, mano. Essa legal. Voz, só que a minha diferença é que eu canto e eu mesmo me se acompanha, né? Verdade. Então, é diferente, assim, claro. Eu sozinho fechava minhas coisas
E ia, e dali pra frente eu nunca mais E parei. era bem frequentado, né? Lá dia de sexta, a galera saía da faculdade e era público lotada. perfeito. Cerveja suja grandona, né? Aquela Lembra? cerveja Daquela cerveja suja, não, numa tulipa na zona taça, redonda. enorme e tal. E ficou famoso aquele Ficou, ambiente ficou. do Bingol, tanto pela música boa que tinha lá, era uma época em que a MPB... Isso, o pop, né? Pop era rock. era o que mandava, assim. Aquele CD do Rato era estourado nessa época aí, né? Aí veio Aí veio o com Rato, aquele né? CD, aquele repertório, né, violento O dele. estilo lá. E ele meio que revolucionou aquela época no sentido de repertório voz-violão. Ele mostrou um repertório que dava pra Então, fazer Silvio, voz sabe o que é violão. interessante? Chegar nessa história aí. Aí eu fazia aquele repertório com a Neia há muito tempo atrás já. E quando eu conheci o Choquito, a gente fazia só o voz e violão, né? Tipo MPB, era mais MPB o repertório dele. E aí, como eu vi lá que o público lá do Bingol era um público jovem e tal, e eu sempre falava pro Choquito, eu tenho que inserir no repertório uns pop rock. Um dia um carinha foi dar uma canja lá, ele cantou, nunca esqueço até hoje. E ele tocou uma música do Rapa, né? Valeu a pena, hey, né? E na época, acho que o negão não conhecia e tal. Aí eu falei pra ele, ó, tu tá vendo ali, Choquito? É isso aí que tem que cantar, ó. Esse estilo aí. Aí eu comecei a colocar repertório nele. E aí, cara, quando apareceu o CD do Rato, as coisas que eu coloquei no nosso repertório bateu muito, porque eu coloquei no repertório muito Lulu Santos, muita, entendeu? Barão Vermelho, essas coisas todas e tal, no pop rock. Porque eu já tinha essa bagagem com a Neia lá atrás. A gente fazia isso no de Rive, tocava aquilo ali tudo. Então, quando o Rato, digamos, apareceu com algo Exato. novo, tu já tava A gente já tava... meio que especialista naquele repertório. Exatamente. Foi nessa época aí que a gente ali com o Choquito deu um hype legal. E aí a gente deu tanto certo que a gente teve a necessidade e a gente combinou, falei no Choquito, seria legal se a gente fizesse uma percussão, um batera, uma coisa assim. Porra, é legal, mas eu não conheço ninguém. Aí eu falei pra ele, ó, os caras são meus amigos, se eu chamar eles, eles vão e tal. Eu falei, quem? Aí eu pensei logo no batera, né? Pensei, o Catatal, tocava com ele e tal. Aí o Choquito falava assim, não, pô, mas ele é muito caro, né? Eu nem será que ele vem? Eu falei, não, cara, é meu amigo, deixa eu falar com ele, ele vem e tal. Cara, ele topou, bicho, e deu muito certo. Aí depois entrou o Jairo, aí pronto, isso aí virou a MP Foi Black. a base da MP Black. Base da MP Black. MP Black nasceu desse jeitinho aí. Até o nome eu acho top esse nome, É. MP Black. Cara, o Choquito sempre é um cara muito esperto. Ele fez uma festa lá, umas promoções e tal, pra poder o público escolher um nome pra banda, que a gente não tinha nome, né? A gente só tinha assim, a referência que o nosso estilo era MPB e Black Music. A gente tocava isso, nosso repertório era esse de banda e tal. E aí, quem deu o nome foi o Lucas Mouras. Ele que deu o nome do... É mesmo? Foi. E ele idealizou, né? Mas Ele falou, era da porra... Giga ou ele só era Não, amigo? ele era amigo, Entendi. ia lá, curtia lá, porque da época do Transparência, né? Tocava com a gente lá e O ele tá... Luquinha tocou com a gente no Curtição. Primeiro ele apareceu no Curtição, Ele né? apareceu no Curtição, ele era menor do que o baixo. O baixo era maior do que ele. Assim, um modo de falar, mas ele era muito Sim. pequeno, ele era bem criança, né? E a gente, a primeira vez que o Aston, que era o nosso tecladista, não sei se você lembra do Lembro Aston, dele. que já faleceu. Apareceu tudo. Foi. Ele chegou com... Eu vou trazer um baixista aí. Geralmente baixista é um cara grande, né? Essa história é Fechadão, boa, né? Aí chegou o Lucas, um menino, acho que ele tinha 12, 14 anos. Ele E era outra, muito e novinho. ele era bem pequenininho também, ele né? era miudinho. Ele era... Aí ele chegou com aquele baixo grande, ele encostou o baixo no chão, assim, o baixo quase do tamanho dele. Eu falei, Esse que é o baixista? esse não é que aguenta esse baixo. E o pior que o danado dava conta, né, Não, cara? mas Ele tocava sempre foi... E eu lembro que foi uma festa no Coque. Lembra aquela escola? que tinha Lembro. Topeduque, alguma coisa assim. Tava tendo algum festival de música, a gente foi tocar. Foi na vez que ele chegou pra tocar com a gente. Eu lembro que até era o sucesso da época, era Sempre quando a noite vem. Travesse, né? Travesse. Era Querubim, meu Querubim. essa música. Querubim. E aí ele chegou, aí eu falei, cara, a gente ficou, cara, esse moleque, ele aguenta esse contrabaixo. Ele era magrinho, miudinho. Aí o Adi falou, menino toca. Eu falei, rapaz, vamos ver, né? Quando ele começou a tocar o baixo,
Toca mesmo. E outra, né, daí pra Silvinho? frente, mano, ele só foi evolução. Nessa época era muito difícil um baixista, né? Era verdade, raro, né? A gente exatamente. tinha tudo, tinha cavaquinho, violão também não era muito fácil. É verdade. E aí, mas o baixo era muito difícil. Uma banda que tinha um baixo, meu amigo. Tanto é que ele já começou a ser disputado a peso de ouro, já o Foi Luquinha, verdade. né? Ele já. Ele tem a base do pai também. Né? É, Ele exatamente, já a história dele é bem legal. Então, Tá aí uma sugestão também para não, com certeza. um entrevistado que vai ter muita história. O Luquinhas Um cara que tem história, tem bagagem. tem bagagem. Né? E tem muito a contar. Verdade. Da história da evolução da música na cidade, né? Porque ele vem dessa nossa geração. Exato. E querendo ou não, a nossa geração, através dessas bandas, que pra gente era uma diversão, Exato. a gente acabou meio que forjando uma nova geração de Exato. música na cidade. Como tinha os músicos das antigas da nossa época, Verdade. hoje nós somos, digamos, os músicos mais experientes dessa época. Dessa época. Né? Então as pessoas têm a gente como... A gente experientes, digamos assim. fomentou a noite aí há uns 20 anos, né? Isso. Mais ou menos, né? Planeta Vamos Música, botar, América Samba, Tom Brasil, poxa, era top Habib. demais. Habib, meu Deus do céu. Polícia e Pagode. Polícia e Pagode. Tinha não era ali na Pinheiro, de esquina com a José de Alencar, Era o Circuitos, né? Circuitos Bar. Cara, aquele ali dia de sábado, hein, meu amigo? Fechava a rua. Exatamente. O pagode comia Agora, no pra centro. gente já ir caminhando até pro final, Dani, tu que é o cara que trabalha, tem profissão, né? Tu é músico, Sim. de fato. Como é que tá assim? O que tu acha de Porto Velho hoje em dia em termos de eventos, de balada e noitada? Eu, na minha opinião, acho que Porto Velho é bem servido. Porque pra qualquer coisa. Mas como é que tá a tua opinião nesse sentido? Então... O mercado é bom? Eu acho que essa questão aí, Silvio, é muito meio que particular, assim. Por exemplo, posso falar da minha realidade, né? Graças a Deus, eu acompanho muitas pessoas, muitos cantores, então eu tenho uma demanda legal de shows durante a semana e tal. Então, de repente, por eu ser um cara que acompanho, pode ser diferente da realidade do cara, por exemplo, que canta. Eu já vi cantor amigo meu perder espaço, assim, porque, tipo, vai passando os anos e tal, e a pessoa vai procurando outra coisa pra fazer, até porque vai dando meio que uma saturada, né? Como eu acompanho os artistas e tal, e vou sempre... O destino vai sempre me encaminhando umas pessoas novas, e a gente vai se dando bem, e vai criando um trabalho, eu acabo que sempre seguindo um trabalho colado do outro. Parcerias. Eu sempre trabalhei, sempre, graças a Deus, tive o privilégio de ter parcerias longas. E isso facilitou muito pro meu trabalho, né? Porque, por exemplo, eu tive uma parceria com o Gustavo Guzmão, que é um parceiro, grande amigo também, de mais de 10 anos. Gustavo Guzmão também. Aí com ele, aí dali com ele já, né? Já engatei com o Alan Ramos agora, que é um excelente cantor, um baita cantor, um cara que eu admiro demais. E a gente tá num trabalho bem legal aí, cara. Então, Toca tipo... com teu filho também, né? Então, vamos chegar lá. Aí o meu filho também tá no mercado aí, passou com ele. Então, vai girando, entendeu? De repente, para outras pessoas a realidade é diferente, pode ser mais difícil. Mas assim, em termos de balada, de opções, tu acha que Porto Velho é muito escasso? Ou, não. Tipo, tem espaço, cara, tem muito espaço. Tem espaço sim, tem bastante espaço. Porto Velho é muito eclético, assim, é muito efervescente. Eu sou do tempo de barzinho, Silvinho, que se você tocasse 2 vezes na semana, já era o cara, porque não existia tantos bares, entendeu? Eu acho que a galera, os empresários, eles entenderam que música ao vivo funciona demais. Então... É diferente, então rola né? muito. Por mais que a gente que vai tocar um voz e violão faça o que um CD faria, mas o lance do ao vivo é outra vibe, pô. Ele dá um chama diferente pro local, né? E cada músico tem uma característica. Tanto é que as casas têm isso, né? Tem dias que é sertanejo, tem dia que é mais MPB. A galera começou a ficar mais estratégica nessas coisas, sabe? Tentando agradar vários públicos, né? E, enfim, eu acho isso muito interessante.
Mas fala só um pouquinho aí da tua... Então, eu queria voltar até pra homenagear aqui um cara que acreditou muito em mim assim. Eu acho que eu já falei isso pessoalmente pra ele, que foi o Fábio. O Fábio foi o cara que eu devo a minha vida profissional, assim, muito a ele, porque ele realmente acreditou. Ele falava assim, Dani, no dia que os caras estiverem tocando, e de fato, cara, graças a Deus, assim, eu não achava, assim, porque eu, como nunca tinha visto ninguém tocando, assim, profissionalmente e tal, eu achava que o que eu fazia era um negócio, pô, eu devo ser o mais fraco de todos, né? Aí tá, eu fui pra minha primeira apresentação profissional na América Samba. Cara, aí nessa apresentação da América Samba tinha uma rádio de dia, né? A gente tinha que ir lá no Denis, na 98, lembra disso? Lembro. Tinha a rádio que era parceira da América Samba. E todos os grupos que iam tocar à noite iam no programa Dava tarde. prévia lá, Isso. eu lembro. Cara, aí eu nunca tinha entrado numa rádio, nada, sabe? Que matutão, assim, era da igreja, Tudo novo, tudo né? novo. Aí eu fui fazer um voz e violão com o Wagner lá na rádio. E aí levei o violão lá e nós tocamos uma música do Soeto, lembro até hoje. Cara, quando eu acabei de tocar, o apresentador se encantou, o Denis, falou, cara, vocês arrumaram esse cara da onde? Aí eu comecei a entender, eu comecei a sacar, eu falei, acreditar, eu falei, rapaz, o que eu tô fazendo é legal mesmo e tal. Cara, ele falou, gente, esse cara, poxa, eu era bem novinho assim, os caras falavam, vocês acertaram, o menino é bom, viu? Que violão bonito, bem tocado e tal, não sei o quê. E aí, cara, tempos depois, alguns amigos meus que fiz amizade com amigos da música, falaram pra mim que naquele dia foram na América Samba à noite. O Choquito foi por exemplo, o Choquito. Ele ouviu, tava ouvindo a programação da rádio e ouviu meu violão, acompanhando lá o Wagner, e ele foi à noite, curioso pra ver quem era esse cara porra, tocando violão. um moleque diferente tocando violão. E realmente, cara, quando eu toquei lá quando eu cheguei na América Samba, tudo pra mim era diferente. Eu lembro até hoje, cara, a gente subindo naquela escada do terraço, né? Do terraço ali. Cara, lotado, uma fila lá fora. Eu falei, rapaz, isso aqui tudo é pra ver a gente tocar hoje, olha a minha cabeça, né? E eu falei, rapaz, esse negócio é legal, ó. Meu amigo, na hora que eu subi no palco, muita coisa pra gente, né? cara, um frio na barriga. Mas só que assim, foi só a primeira música. O resto depois, pá, tava bacana. Cara, eu achei muito... E foi muito legal, porque realmente depois dali... foi só elogios pro meu trabalho. E, cara, e aquilo me motivou, ó. Porque, como eu te falei, eu não tinha noção. Eu achava que, tipo, normal e tal. Mas realmente eu vi que eu tava tocando direitinho, porque eu copiava as coisas que eu via, por exemplo. Assistia muito os programas ao vivo na TV e eu ficava de olho nos caras tocando. Então, eu conseguia sugar muita coisa. Do violonista tocando, por exemplo, e tal. E aí, somado com o meu ouvido, eu chegava na harmonia certinho das músicas e tal. Entendi. Dani, pra gente finalizar, Sim. Eu ia te perguntar ainda há pouco sobre autoral. Eu percebo que tu acompanha a Gabriê, né? Sim. Gabriê, que é uma grande artista desse cenário novo, né? Uma personalidade muito forte. Muito forte. Sou assim muito fã dela, grande legal, amiga, assim, ela é demais. Ela tem uma personalidade forte, ela é muito original, né? Isso eu Uma acho artista bonito. muito autêntica, né? Autêntica, pronto, essa é a palavra. E eu acho que um artista tem que ter isso, né? E eu percebo assim que tu tem uma sintonia, né, legal assim com ela, tu tá sempre acompanhando. E essa cena autoral, tu já acompanha muita gente autoral? Ou Então, ela é a primeira artista, assim, autoral que eu trabalho com ela, tipo, que a gente teve uma sintonia legal. Porque ela é um autoral que ela tem muita vertente da MPB, né? Que é uma praia que eu curto muito. Então, ela também, ela viu, se identificou também, assim, no meu som, né? Então, casou muito legal essa questão. E, cara, as composições dela, eu sou fã pra caramba dela. Eu sempre falo isso pra ela e tal, porque eu falo pra ela, cara, é só questão de, tipo, o Brasil chegar no Brasil pra, pô... É uma pena, né? Tipo assim, cara, que a gente tava falando sobre mercado, né? É um talento muito, muito, muito bacana pra... E ela é muito... Uma coisa que eu percebo na Gabriê, ela é muito assim, pelo menos até agora, né? Eu percebo Sim. Ela é muito fiel àquela ela. Não é daquela de fazer algo pra agradar.
Ela faz o trabalho dela do jeito que Eu sempre comento que ela, assim, é uma artista... Pra mim, ela é a maior artista de Rondônia, assim, da geração dela e tal. Porque ela trabalha como artista, como um artista tem que trabalhar. Ela pensa como artista, entendeu? É verdade. É diferente do Crone, do cara que vai lá, ela trabalha as músicas dela e tal. Ela tem conceito próprio dela, entendeu? Ela é muito autêntica, como tu disse, né? Exatamente. E a gente tem uma sintonia muito bacana, cara, musical. É que o meu canto é forte, eu nasci no norte. Ela tem, né, top demais. Enfim, eu gosto muito dela. E assim, Dani, cara, é um prazer, sério, ter você aqui comigo nesse bate-papo. Pô, eu que agradeço, cara. E tipo, cara, o papo é tão legal, tipo assim, tem Flui. tanta coisa pra falar, né? Exatamente. A gente nem imagina que já Se a passou gente tanto for tempo, ficar você vai, aqui tem muita pra história. zerar mesmo a conversa, a gente vai ficar aqui durante muito tempo. Eu só queria dar uma ressalva também, só a gente falar da minha parceria com o Choquito, que foi uma parceria bem legal, cara. Foi um cara. Choquito. E um cara que eu tenho orgulho de dizer que eu fui o padrinho, o mentor dele, né? Eu fui o cara que viu potencial nele e, cara, e ele pegou aquilo, se abraçou e encarou o mundo, porque, cara, eu tiro o chapéu pra ele. Vê onde ele chegou hoje, onde a gente trabalha junto de novo, né? Tô lá de novo com o MP Black lá, trabalho legal. E tem que tirar o chapéu, cara, porque ele é um cara batalhador e muito visionário. É verdade. Muito visionário. Agora você falou batalhador. Batalhador. Do tempo que eu conheço o Choquito, que ele trabalha com música e o tanto que ele já evoluiu. Né? Exatamente. Isso Como é legal, artista. porque eu tenho orgulho disso, porque é uma coisa que, tipo, né? Uma aposta certa. Um cara que. E é um cara assim que procura elevar o padrão dele. Isso que eu acho legal, assim. Ele começou, vocês começaram pequeno e ele Exato. veio trazendo a coisa. Exato. Ele não parou no tempo, né? Ele, como você falou, ele é um visionário. Um cara que preza a qualidade demais, ele. Exatamente. Isso é muito bacana. E, poxa, obrigado pelo espaço. Hoje foi legal demais. Pô, mano, você é um cara Caramba. que tem tudo a ver com isso aqui, né? Verdade. A gente tem essa amizade, mas acima de tudo, o que te trouxe aqui foi tua história, mano. Né? Que legal. Gostei de Pode contar é um pouquinho. Isso. É mostrar pra gente daqui, os artistas daqui. A gente tem qualidade, a gente tem muita coisa boa. Verdade. Mas o povo, às vezes, é muito bitolado pro nacional, só se for do Sudeste, do Nordeste. E a gente tem muita coisa boa aqui, velho. A gente tem muita qualidade, né? Você mesmo já acompanhou gente de fora. Sim, sim. Né? Que, inclusive, é um papo ponto a resenha, que foi uma música, eu nunca esqueço, um show do Ferrugem. Sim. Que tu falou pra mim, que tu acompanhou o Ferrugem. E teve uma música que tu falou assim, cara, eu vou tirar essa música. Não tava no repertório, verdade. Tu falou, eu vou tirar essa música, porque eu acho que ele vai puxar essa música. Porque se ele inventar de cantar essa música, amigo, eu tô ferrado. E a música tinha umas harmonias bem complexas lá, né? E eu música... lembro que ele ainda te chamou pra frente, foi. todo um destaque assim. Foi desse do jeito, óculos, cara. assim, tocando aquilo. Eu falei, caraca, aí tu falou pra mim, se eu não tiver tirado essa música. Aí a malandragem, né, cara? A experiência de palco, né, cara? Exatamente. De acompanhar o artista nacional e tá ligado, meu amigo. Tem que ficar ligado no processo, senão o cara roda. Mas, Dani, foi um É prazer interessante. imenso, mano. Foi top demais. ter Pô, você que aqui. legal. Assim. Eu espero que a gente continue a nossa parceria de amizade e profissional, cara. Com certeza. Pra quem não sabe, eu já falei isso, mas vou repetir. O Dani é o guitarrista cativo já da banda, pra quem quer. É um cara que eu não abro mão. Verdade, né? verdade. Enquanto ele estiver chegando sempre no horário certinho, ele vai... Sem dar susto, né? É o cara que mais me dá susto, mas tá valendo. Valeu, pessoal. Mais um Pode Blá, finalizando aqui. Eu espero que você tenha curtido, conhecer um pouquinho desse artista aqui, fenomenal, desse ser humano que é o... Show de bola, Dani. show de bola. Beleza, Dani? Valeu, meu amigo. Valeu, Silvinho. Obrigado. E esse é o Pode Blá. Se você quer saber de cultura, assiste o Pode Blá, fica com a gente sempre, curte o nosso conteúdo, compartilha, comenta, tá bom? Ajuda a engajar o nosso canal aí, que é um projeto que está iniciando, a gente precisa muito da sua força, beleza? Valeu, pessoal! Valeu.